Nós tivemos uma barra de confirmação de alta ontem, uma barra de confirmação de alta hoje, pivô de alta no gráfico semanal. Eu espero alta infinita a partir de agora, tá? Simplesmente vamos ter poucos vendedores no mercado, isso indica a continuação da tendência de alta. Alta infinita, que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa. Eu estou completamente bullish em Ethereum. Alta infinita. Esse é o melhor momento de estar exposto em criptomoedas. Alta infinita. Alta infinita. Que consiga trazer aquela tromba verde maravilhosa. Estamos ainda arrebentando a tampa do balão. Ethereum não para de subir. Está em busca de um novo topo histórico. Estourando a tampa, xícara dos deuses rompida. Estourada a tampa, alta infinita. Com a média, quando ela aponta para cima, indica alta infinita. Mas o que é isso? Alta infinita. Cadê lá? Compra mais Ethereum. Alta infinita. Eu estou completamente bullish em Ethereum. Fala, povo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bach, sou investidor de criptomoedas por mais de 400 bilhões de anos. Desculpa a demora aí, porque eu tava configurando muita coisa, mandando mensagem pros membros aí. E vou tentar melhorar da próxima vez, né? O pessoal já desistiu, amor. O pessoal já desistiu. Mas estamos aqui, estamos no melhor funk da Alta Infinita. Finalmente, funk da Alta Infinita, né? Essa semana é só alegria. Só alegria, alta infinita e foda-se, né? Hoje é dia de sardinha tomar na cabeça, correção de 50%. Vamos lá, o tio Gabriel Santos, Colorado. Gabriel Santos, ano que vem o Internacional vai ser campeão, tá? Estamos a um ano aí de voltar a ser campeão. Relaxa que vai dar tudo certo, apesar da sofrência aí dos últimos anos, né? Vamos lá. Amor? Ah, o João perguntou se eu tenho algum amor. Eu tenho amor. A patinha da Princesa Nórdica hoje? Hoje, ó, a patinha da Princesa Nórdica, ó. Cadê? Ó, ela tá de azul hoje, ó. Tá combinando com meus olhos, ó. Né, amor? Aham. Ó, vamos lá, senhores. Então, o que que nós... Ó, eu vou trazer hoje bastante informação pra vocês. Vai ser bem legal. Vamos falar bastante de análise gráfica, porque nós temos que ficar em cima dos gráficos. Focar agora só nos gráficos, porque a gente tá... querendo saber quando é que vai ter uma correção, tá todo mundo tentando descobrir a correção. E na minha opinião, a correção vai vir para um pouco mais tarde. A gente tem ainda espaço para continuar subindo nas altcoins, principalmente Ethereum, Delamay, que eu acredito que vai bater os $2.500 até o final deste ano. É o alvo principal para o Ethereum. Estamos em $2.100 agora, se eu não me engano, perto disso, né? $2.080 foi a principal resistência do Ethereum esse ano, tá? E agora, rompendo, a gente vai para 2.500. Eu acredito que a gente vai conseguir, porque o Bitcoin vai retestar os $38.000 mais uma vez nos próximos dias. Essa é a minha expectativa de continuação de alta. Acredito que o Bitcoin vai corrigir um pouco antes do que outros ativos, mas eu vou trazer para vocês gráficos que a gente vai estar acompanhando para ver se a gente está bem pertinho da reversão, que na reversão não, se não seria reversão, seria uma correção dessa alta que se iniciou esse ano, tá? Bom dia, Augustão, manda para nós, por favor, o contato do P2P, da Camila P2P, depois eu te mando aí também, tá, fofa? Pessoal, eu tava testando uma coisa aqui no YouTube hoje, e o YouTube não está notificando todos vocês, tá? Então tem muita gente que é notificado só quando a gente entra na live. Por esse motivo, eu vou abrir uma... Eu não tenho canal no Telegram, tá? Quem tá em algum grupo meu no Telegram, cuidado, porque os grupos atuais são de golpistas, tá? Pessoas que vão tentar aplicar golpe em vocês. E eu vou abrir o Telegram para fazer a notificação das lives e também mandar algumas coisinhas a mais, certo? Se funcionar bem o grupo do Telegram, depois eu posso abrir um grupo específico aí para os membros do canal também, de forma exclusiva, certo? Senhoras e senhores, então vamos lá. Azul é do Grêmio. Tu é do Grêmio, amor? Não, ela não é do Grêmio. Ela não é do Grêmio. Ela é do Avaí. É Avaí? Tu é do Figueira. É verdade, tu é do Figueira. Exatamente, está valendo para vários canais. É isso aí. Não tô sendo notificado nem quando entra. Exatamente. É foda. É foda. Vamos lá. Muito bem. Golpistas? Você disse lulistas? Bem...
Começou com as politicagens. O pessoal adora uma politicagem, né? Coisa boa. É bom, uma brigar por política é maravilhoso, né? É uma coisa inútil total. Muito bem, senhores, vamos lá. Vamos fazer a análise gráfica aí do Bitcoin. Hoje eu não tenho muito tempo, vou ter aí uns 20 minutinhos ainda para falar. Nós temos tendência de alta no BTC esse ano. Então, claramente, eu errei a tendência do ano. Eu achei que ela ia ser um ano mais lateral, mas ele foi um ano em alta com lateralidade. Foi uma alta mais enfraquecida, digamos assim. Então, foi uma alta mais esticada. Então, eu errei a projeção para esse ano. Eu achava que o Bitcoin ia continuar lateral e caindo, e acumulação. E eu achei que a gente tem a oportunidade de comprar. Mas acontece, como não controla os mercados, pode acontecer da gente errar, né? A tendência semanal segue sendo de alta, tá? Achava que o mercado ia reverter aqui, na metade do ano, não aconteceu e tá tudo certo. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho a tela que eu quero. Aí, ó. Nossa, eu fiquei meia hora ajeitando as telas e ainda errei. Errou, exatamente. Errei no Bitcoin, nas altcoins, algumas eu errei, outras eu acertei. Mas o importante é lembrar o seguinte: do mesmo jeito que eu acertei sobre o bear market, eu errei sobre a alta do Bitcoin esse ano. Eu realmente não esperava uma alta tão forte esse ano. Na segunda metade do ano eu achei que o mercado ia cair, e não caiu, não entregou queda. E isso foi muito positivo porque, assim, quando chegamos no final do ano, a gente sempre tem que pensar nos erros e nos acertos, né? Para a gente tentar se tornar melhor no próximo ano. E basicamente hoje eu tô assim numa paz que é, cara, eu preciso aceitar que eu não sou super-herói, entendeu? Não sou super-herói sem capa. Às vezes a gente tenta, a gente acorda todo dia, estuda todo dia para tentar, com a própria interpretação, dar o melhor, né, de si. A gente não acorda, não acorda para trabalhar todo dia para errar, nem para prejudicar ninguém. Mas pode acontecer, porque eu tenho que tomar interpretações baseadas na minha experiência passada. Só que realmente tem muitas coisas ainda que eu preciso aprender, principalmente na relação macroeconômica, que influencia, mas ele não influencia na velocidade que eu acreditava que ia influenciar. Então eu aprendi várias coisas nesse sentido, que eu sou muito verde em relação à economia e macroeconomia, e principalmente essa relação entre mercado e a macroeconomia, né? Então, por isso que quando vocês forem ver a minha opinião aqui, não tomem ela como verdade absoluta, porque do mesmo jeito que vocês são humanos, vocês já erraram na vida de vocês em algumas situações, eu posso e vou provavelmente continuar a errar e acertar em outras situações. Então, não significa que se eu acertei uma vez, ou durante um ano, ou durante 2 anos, significa que eu sou Deus na Terra e vou continuar acertando sempre. E também não significa que quando eu errar, eu vou errar sempre, né? Os nossos acertos e os nossos erros não definem quem nós somos. Na verdade, nós somos um conjunto entre erros, né? Um balanço entre erros e acertos. O importante é o que lições eu aprendi hoje que eu vou evitar cometer nos próximos anos, né? Então, nos próximos anos, o que eu vou levar em consideração? Eu não vou levar tanto assim o fator macroeconômico que eu não posso controlar como base para tomar decisões operacionais, né? Então, outra coisa, sempre tenha duas estratégias. Isso aí eu já tenho desde que eu quebrei em 2020, né? Sempre o DCA e operações de trade opcionalmente. Tem gente que faz só trade, tem gente que só faz o DCA, tem gente que só compra e faz o hold, né? Eu gosto de fazer as três coisas: hold Bitcoin, Bitcoin só se compra, não se vende, DCA, algumas altcoins e Bitcoin também, né? Algumas altcoins muito específicas, e também a estratégia de hold, né? Aliás, e a estratégia de trade, tá? Então, operacionais, né? O trade, para mim, ele é o mais complicado porque ele é o que mais exige o emocional. E aí, se tem fatores externos que atrapalham o teu emocional, com certeza isso vai se refletir no teu operacional. Então, uma recomendação que eu posso dar para vocês hoje, de algo que é importante que eu aprendi em 2023, foi o seguinte, cara: se você está com muitos problemas pessoais,
evite operar em momentos críticos. Então, dá para operar uma vez por mês? Dá, mas evite operar se tu tá com a cabeça muito cheia de coisa, sabe? Muito cheia de coisa. E tenha também, à medida que você vai, num primeiro momento, fazendo mais esforço para ganhar dinheiro e se dedicando a mais aos estudos, à medida que você vai melhorando a tua qualidade de vida, você vai tentando entrar num balanço que é exatamente isso que eu tento falar, mostrar no Instagram, né? No meu Instagram, para quem não me segue ainda, @AugustoBax, no meu Instagram lá eu posto mais sobre a minha vida pessoal e sobre outras atividades que não são só cripto, né? E eu gosto muito de passar essa influência aí pra galera, porque às vezes a gente começa a se perder muito em números, planilhas e quer só pensar em dinheiro, 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 e a gente perde muito tempo daquilo que é importante. Então é normal se puxar por um tempo para ganhar dinheiro, é normal, né? Eu abdiquei 3 anos praticamente trabalhando igual um maluco para conseguir ganhar dinheiro, mas e ainda quebrei no meio do caminho. Mas vocês não precisam passar por isso, né? Então tem uma vida sempre bem equilibrada, beleza? E quando vocês errar, né, assumam um erro, e aceitem o erro, porque o erro ele é um diploma para você, né? Toda vez que eu errei forte, eu errei feio, eu usei isso como um diploma para me tornar uma pessoa melhor, e mesmo assim isso não significa que eu vou estar passível de imperfeições e não cometer erros, beleza? Porque a gente sempre vai cometer erros quando a gente tem vulnerabilidades emocionais mais fortes e intensas, tá? E a vida é cíclica, tá? Então a gente também tem os nossos bear markets pessoais, não é só o mercado que tem bear market, a gente também tem o bear market pessoal, tá? Só que depois do bear market, se você sobreviver o suficiente, aí você também vai conseguir a sua nórdica. E o seu raio de sol. Eu tive que aqui só pagar um pau aqui pra ela, porque eu sou fã dela, não adianta. Vamos lá, senhores. Então, vamos lá. Ó. Bitcoin é moedinha da praia, senhores. Alta e infinita. Topos e fundos ascendentes. Enquanto não perder as mínimas aqui anteriores, é alta. Continuação de alta. Canal de alta anual, tá? Então, ele teve um ano de alta. Beleza? Desde o início do ano, o Bitcoin só subiu. Ele teve ameaças de grandes quedas aqui, mas ele não perdeu a mínima anterior, então ele se manteve numa estrutura semanal de alta. Foram 52 semanas de altas maravilhosas, certo? Próximo, Ethereum Delamain. Ethereum Delamain, pessoal, então ultrapassou a região 68 de Fibo. Na minha opinião, ele vai se segurar acima de 2021. Acima de 2021 se segurando, nós temos entrega para alta até $2.500 até o final deste ano. Então, conforme eu expliquei para vocês, eu acho que o Bitcoin vai fraquejar um pouco antes das altcoins, porque as altcoins ainda têm espaço para continuar subindo, e o Ethereum, a recente, inverteu, né, em relação ao Bitcoin. Então, o Ethereum Delamain, ele formou um fundo duplo, longínquo, né, que mostra sinais do quê? Que ele tende a vir buscar até essa região, até essa linha pontilhada, aonde ele vai ganhar valor sobre o Bitcoin. Então, se você é exposto em Ethereum, neste momento, você pode aumentar sua quantidade de Bitcoins, tá? Então, o Ethereum fez fundo em relação ao Bitcoin, significa que as altcoins vão continuar subindo ainda por um tempo, algumas altcoins já estão corrigindo. Basicamente, a estrutura do mercado está a seguinte: altcoins que subiram o ano todo começaram a corrigir sem parar. Por quê? Porque elas estão indo na direção oposta. Por exemplo, a Tomochain, ela começou a cair. Ela fez estrutura de alta o ano todo, muito forte, só que agora ela está perdendo a mínima anterior e perdendo a média 14. Então a Tomochain está entrando em tendência de baixa, perdeu a tendência de alta, corrigindo antes. Ou seja, as criptos que mais subiram forte nesse ano estão caindo. Outra que subiu muito forte esse ano, que foi a CFX também. A CFX, eu só ver se eu tenho ela aqui. A CFX, ela foi uma das que mais subiu esse ano, junto com a Pendle também. E agora ela está entrando em tendência de tentativa de baixa, né? Ou seja, ela perdeu as mínimas, testando aqui suporte como resistência, médias apontando para baixo. Então, as que melhor performaram no início desse ano estão agora caindo, tá? Essa aqui subiu 2.000% esse ano, agora ela tá caindo e provavelmente ela vai corrigir mais, tá? Enquanto outras que demoraram para subir, como o próprio Ethereum, está subindo agora. Então agora é a vez do Ethereum e das criptomoedas um pouco mais fortes, as altcoins mais interessantes, como a Matic, por exemplo. A Chainlink também, que subiu bem, continua subindo um pouquinho, só que está perto de corrigir também, na minha opinião, tá?
Mas assim, a gente tem algumas que demoraram mais para escalar, como a Avax começou a subir agora, a Polkadot também. Então a Polkadot também demorou muito para subir, mas agora que está começando a subir. A ADA também, né? Então elas não subiram desde o início do ano, elas só caíram desde o início do ano, mas agora elas estão subindo, tá? Então, a Polkadot que estava devendo alta, começou a entregar alta novamente. A ADA também, que estava devendo alta, começou a ter alta novamente, graças a Deus. Então, assim, algumas das altcoins que demoraram mais para crescer estão subindo agora, estão se valorizando agora. Enquanto as altcoins menores que subiram muito forte no início do ano, estão realizando. Então nós temos um misto aí de emoções no mercado. Tem algumas criptos muito boas para estar exposto agora e ganhar lucro, e tem algumas altcoins péssimas porque elas vão derreter e elas estão derretendo muito forte, tá? Então evitem altcoins que já subiram muito no primeiro semestre, porque elas estão corrigindo agora, certo? Elas estão fazendo as suas próprias correções agora, tá? Evitem elas nesse primeiro momento. Então, Bitcoin é moedinha da praia, pessoal, né? Alta e finita por enquanto. Vai, na minha opinião, testar os 38 mil dólares novamente mais uma vez. Questão de resistência, 38 mil novamente ainda é resistência. Superou os 35.200, isso é muito bom. Então, onde é que é o próximo suporte agora? O principal suporte dela não é mais os 32 mil. Aliás, é os 32 mil ainda assim. É aqui, ó. É esse topo anterior. É isso mesmo. Então agora é os 31.600 dólares. É o primeiro. Para ela manter uma estrutura de bull market, é onde o BTC tende a corrigir, certo? E aí, o que a gente está vendo agora? Pessoal, nós estamos vendo, então, algumas divergências que podem estar antecipando o enfraquecimento dessa alta, né? Então, assim, o mercado subiu ao longo desse ano, mas ele está agora, né? Ele está fazendo uma divergência de longo prazo no RSI. Enquanto no RSI nós temos um topo mais baixo do topo anterior, indicando que à medida que ele está subindo, ele está perdendo um pouquinho de volume, né? Ou seja, as pessoas estão achando que está ficando muito caro o Bitcoin para comprar ele, continuar comprando ele, ter demanda para comprar ele. Então isso em algum momento vai fazer com que tenhamos correção, tá? Eu ainda acredito que nós vamos ter uma correção um pouco bruta, que é uma correção no Bitcoin, que pode, se caso ele perder os 30 mil dólares, né? Se ele perder os 30 mil dólares, ele pode testar mais uma vez na entrada do ano que vem, ali entre fevereiro e março do ano que vem, os 28 mil dólares ou abaixo de 28 mil. Mas entendam, pessoal, a gente não está mais lutando contra o preço, estamos lutando contra o tempo, tá? Porque apesar, mesmo se acontecer a correção ou não, tá? Mesmo se acontecer a correção ou não, não importa. Porque o que importa é que a gente tenha que ter o máximo de quantidade de bitcoins e criptomoedas para especular para o próximo bull run, que vai, na minha opinião, começar em novembro do ano que vem. Inclusive, eu acredito que o Bitcoin ele vai valer 60 mil dólares novamente até o final do ano que vem, tá? Independente da direção do mercado no início do ano. Então, se ele tiver a correção, porque eu acho que ele vai buscar essa liquidez ainda, tá, pessoal? Sempre quando tem esse fundo duplo assim, ele tende a buscar essa liquidez no futuro. Ele pode, né? É uma grande chance do mercado ir buscar. E depois até quero mostrar para vocês o risco maior é do Open Interest, tá? Então, o risco do Open Interest é alto, né? Pois quando nós temos uma quantidade muito grande de pessoas apostando no mercado em alta, geralmente isso atrai muita liquidez de pessoas interessadas em apostar na alta do BTC, e o institucional adora liquidar essas operações. Então, quando a gente chega próximo dos 10 bilhões, a gente geralmente tem uma porrada no mercado, que foi exatamente o que aconteceu. Aquele dia que, acho que foi ontem ou anteontem, né, que teve uma grande sombra, uma grande queda, e logo depois o mercado voltou a subir, foi uma busca de liquidez, foi uma eliminação de liquidez, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, aqui, ó, pessoal, aqui, ó, nós tivemos uma grande liquidez. Tá vendo como ele tá apontando para cima enquanto ele deu essa porrada para baixo, ó? Então, essa busca de liquidez foi o nosso, praticamente aí, porque os contratos futuros chegaram a 10 bi. Geralmente, quando chega a 10 bilhões, a gente tem busca de liquidez, o famoso short squeeze, que foi o long squeeze, né? E aconteceu um long squeeze, tá? Tinha tanta gente apostando em alta ontem,
que o mercado simplesmente foi só capturar a liquidez, tirou as pessoas da jogada e o mercado continuou o movimento anterior, né? Então, se vocês pegarem o Ethereum, que foi o Ethereum que teve... Deixa eu ver qual ativo que teve a busca de liquidez ontem. A gente pegar o gráfico de 4 horas aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui, ó, essa busca de liquidez aqui, ó, tá? Isso aqui é um excesso da alavancagem de alta, né? Ele vai tirando, vai limpando o excesso de pessoas. Ó, isso aqui também, ó. Ele tira o excesso de pessoas que alavancam em alta, né? Na Matic, inclusive, até mostrar para vocês, ó, aqui nós temos divergência bearish também. E ele perdeu a região 70 aqui do RSI, indicando que a tendência de alta da Matic pode estar chegando perto do fim nesse final de ano. Pode ser, tá? Por quê? Porque existe ainda a possibilidade dele voltar, pois estamos acima da região 50 do RSI, que indica forte tendência de alta, né? Mas ele está assim aumentando, ele está perdendo força, essa alta está perdendo força, né? Está enfraquecendo a tendência de alta. Então é bem possível que algumas altcoins que estavam subindo agora com atraso, que é o caso da Matic e do Ethereum, elas possam subir até o dia 15 de novembro, e 15 de novembro, nos próximos dias, ele pode dar uma pequena fraquejadinha. Mas o dia 20 de dezembro, baseado no ciclo de 52 dias desse ano, a cada 52 dias nós temos geralmente um movimento muito forte, ou de baixa ou de alta. A gente pode ter então um movimento mais forte ali a partir do dia 20 de dezembro, na direção oposta, né? Pois quando a gente chega se a gente chega em uma tendência de alta em dezembro, ele tende a inverter em janeiro para fazer uma correção, né? E essa correção faz com que ele volte a testar topos anteriores, tá? Então, o que eu quero dizer? Se o preço da Matic continuar subindo até $1 ou até 85 centavos, e ela voltar a corrigir, ela vai voltar para testar esses topos anteriores, né? Então, o normal, o próximo suporte forte dela seria os 60 centavos, né? E essa correção é aquilo que eu falei. Se a tendência está de alta, onde é que você vai comprar? Você vai comprar no gráfico do RSI de 4 horas em sobrevenda, tá? Então, isso leva geralmente 15 dias para acontecer. Então, ali do dia 15 de novembro até o dia 15, até o dia 1º de dezembro, existe a possibilidade da gente ver a Matic voltando para essa área de RSI, e você vai lá e compra e aporta um pouquinho, tá? Então, toda vez que ele voltar à região sobrevenda no gráfico de 4 horas em tendência de alta, você aporta um pouco, certo? Você compra. E aí, provavelmente, no suporte aí dos 60 centavos, quando ela chegar nessa região, tá? Mas vão comprando. Tendência de alta, gente, é assim. Vai comprando RSI sobrevenda 4 horas. Ponto, tá? Nas criptomoedas maiores. Nas criptomoedas menores, aí não funciona muito bem essa técnica, tá? Aí são outras técnicas que eu divido lá com a galera dos membros do canal. Inclusive, para quem está me conhecendo pela primeira vez, eu vou fazer um convite especial aí para vocês, tá? Duas coisas, tem a gotas hoje nós vamos ter gotas, tá? Mas, cara, se você gosta de estudar sobre o mercado de criptomoedas, quer informação adicional em relação, gosta do meu trabalho, apesar dos erros e acertos, né, que tem no meio da jornada aí, se você gosta do meu trabalho, avalie se tornar membro do canal. Eu tô dividindo ali, hoje eu dividi eu fico dividindo análise gráfica ali com o pessoal, né? Eu vou agora, eu tava testando esse mês para os membros Premium e membros deuses, e agora eu vou fazer essa análise aqui diária, tá? Antigamente eu tava testando, era modo beta, tava testando terça, quinta e sábado. Como o pessoal aprovou, eu vou fazer agora essa análise diária. Ela dá um pouco de trabalho, mas fica mais fácil deixar em texto ali. Aí eu explico o rompimento, LTB, onde é que o preço pode voltar a testar como suporte, né? Então, tem o suporte 66, por exemplo, o suporte 75, a resistência em 90 centavos e assim por diante, tá? E aí vocês podem, com essa análise, tomar decisões um pouco mais interessantes, vai auxiliar vocês nas análises das principais criptos aí. O caso da GMX aqui também. Então, eu divido aqui, basta se tornar membro do canal, fora que a gente ainda faz as 2 lives semanais, né? Uma live onde eu faço sozinho, outra live eu faço com o Mestre Stormer, para a gente refinar aí nosso conhecimento em análise gráfica e price action, tá? Para ajudar vocês a tomar as melhores decisões. Fora isso, lembrar que até o final do ano nós temos o Crypto Blinders aberto, a nossa faculdade tem o mestre dos gráficos, o mestre price action, o mestre Bitcoin, tem o mestre das carteiras.
É o curso um pouquinho, com o ticket um pouquinho mais alto, mas ele é praticamente 200 aulas, tá? E tem o curso Mestre Bitcoin para mais iniciantes, que eu só tô trazendo aqui para vocês, porque eu relancei ele, mas quem é aluno do Mestre Bitcoin antigo, lá do Mestre Bitcoin 1, o 2, o 3, já ganhou a atualização toda, tá? Então quem tem o Mestre Bitcoin, vai lá no Mestre Bitcoin, acessa lá que vai estar atualizado as aulas para vocês com as novas aulas do Mestre Bitcoin novo, tá? Nós temos 20 mil alunos no Mestre Bitcoin, então provavelmente tem alguém que já tem o Mestre Bitcoin e assiste, não precisa lá comprar, basta você ir lá poder ver as atualizações, tá? Eu adicionei vários módulos novos, tá? E o Crypto Blinders é a faculdade, tá? Então a escola é outra faculdade. Esse aqui é mais para iniciante mesmo e para intermediários, e o outro é para avançados aí, porque tem o DeFi também, beleza? Então não compra os dois, compra um ou outro, tá? Se é muito iniciante, vai o Mestre Bitcoin primeiro ou vai direto o Crypto Blinders, tá? O Mestre Bitcoin ele tá com promoção aí por causa do Black November lá do Hotmart, tá? Então ele tá bem mais barato do que o preço que tá aparecendo aqui, tá? Depois vocês dão uma olhada no Black November, beleza? Outra coisa, pessoal, vamos aqui, ó. Eu vou passar para vocês aqui o código da Gota, tá? Entra em gotas.social, vou distribuir um NFT gratuitamente aí para vocês, tá? Então, hoje é uma gota extremamente rara, tá? E ela só vai liberar às 10 horas da manhã, tá? Então, daqui a 10 minutinhos ela vai liberar para dar tempo, porque são 100 só e ela é a épica, né? Lembrando que tem que ter a coleção completa para fechar, para ganhar a premiação do final do ano, e a gente tá chegando no fim da nossa coleção, tá? Desse ano. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou só tirar aqui um pouquinho, porque eu quero ver os comentários, e enquanto que eu vou olhar o código da gota aqui, porque eu esqueci do código da gota. Atrasado 10? Não é atrasado 10, amor. Atrasado 10 ele tava me zoando. Atrasado 10 foi maravilhoso, né? Bom, o código da gota, pessoal, é esse daqui, ó. Vocês já podem colocar ali a volta dos touros. A volta dos touros 023, tá? A volta dos touros 023. Você digita ali, entra gotas.social, coloca a volta dos touros 023, clique em resgatar. Se você não está colecionando, tenta vender para alguém que está interessado em colecionar, tá? São só 100, a quantidade hoje é uma épica, é de 100, e ela é baseada nos touros que estão invadindo Ark City, que estão trazendo a esperança da Alta Infinita. Então eles vão matar os ursos agora, e os touros voltaram, tá? Então os touros estão chegando em Ark City e vão arregaçar todo mundo, matar todos os ursinhos carinhosos, beleza? E por último, Fofolete. Por último, Fofolete. Por último, a gente vai deixar o melhor pro final, né, amor? Tem que deixar o melhor pro final. Eu vou trazer aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Só ver os comentários aqui, ó. Por último, nós vamos falar sobre isso daqui, ó. Falar sobre isso daqui, ó. Pessoal, quem for comprar token Shiba, token meme, agora nós vamos lançar esse daqui, ó, Fofolete. Eu vou mandar pra quem fizer merda, eu vou mandar um Fofolete, tá? Sabe por quê? Porque essa aqui é a extensão do meu pau. Amor, tá aí. Isso aqui é a extensão do meu pau. Quem comprar Shiba, rola, eu vou mandar pra casa a fofoletezinha aqui, ó, pro senhor enfiar no seu tobinha. Aí tu vai começar a assistir live com isso aqui enfiado no toba. Eu sou uma fofolete, eu vou entrar no seu cu se você for comprar Shiba rola. Seu merda. Eu não aceito isso, porra. Olê, 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 olá. Shiba, Shiba. Olê, olá. Shiba, Shiba, Shiba rola, tá? Eu vou mandar a fofolete pra vocês e vocês vão ter que, ó, introduzir isso aqui, ó, na bunda, tá? Até porque é bonitinho. Aí vai sair, chega a tua esposa em casa, tu já sai caminhando meio manco, trabalha meio mal. Aí tu fala assim, não, amor, é que eu comprei Shiba e eu ganhei uma fofolete do Augusto.
E aí você vai ter que. Aí vai pedir pra tua esposa, quando ela tirar, ela pelo menos vai essa. Ela vai tirar assim, ó. Vai assim, ó. E aí ela vai falar assim: Nossa, mas é bonitinho. E outra coisa, é calvo, tá? É que nem eu, ó. Tem a franja pra enganar. Tá vendo? Tem a franja pra enganar, ó. Mas tá ficando calvo, né? Aquela história da idade, né? Testosterona baixa, aquela história, né? Ó, começa a cair o cabelo. Cadê? Fofolete. Aí, ó. Ó, é calvo, ó. Calvo, tá? Aqui, ó. E ainda vou mandar um rasgo aqui pra vocês, pra ficar igual uma cabeça de pica mesmo. Tá? Então, quem ficar comprando Shiba, eu vou mandar Fofolete, tá? Não vai comprar essa porra aí, não. Depois nós vamos fazer o seguinte, ó, esse é o prêmio de fazer a coleção, tá? Vocês vão ganhar uma Fofolete. Beleza? Mas daí é pra vocês enfiar no cu do amigo de vocês piramideiro, tá? Certo? Vocês gostaram do meu personagem novo? Ele é o novo personagem agora, o Fofolete é o novo personagem aqui do... O Fofolete é o novo personagem do nosso canal aqui. E ela é emo, ó amor, é emo ainda, ó. Da princesa nórdica. Da princesa nórdica? Nem a pau. Só se eu te boto de máscara daí. Desenho? Hã? Desenho? De desenho? Ah, de desenho eu faço. Ah, da princesa nórdica? Ah, eu vou fazer. Boa, né? Vai ser o último NFT da coleção. O NFT da princesa nórdica vai ser o da coleção, então. O último da coleção. Beleza, senhores? Então, nos próximos dias aí, nós vamos lançar o Telegram aí para as notificações. Vou mandar depois, deixar o link para vocês aí nas próximas lives. E eu tô contratando aí o pessoal pra gente fazer análise gráfica diária para vocês aí dos membros do canal. Então, avalie se tornar membro do canal para receber as atualizações por escrito diárias aí, mais as 2 lives. De preferência, se torne o membro Deuses, que é a mais completa, tá? A Deuses é a versão mais completa, que vai ter mais altcoins e vai ter mais lives também. E eu tô estruturando todo o meu canal para 2024. Todo ano eu reformulo o canal, né? Eu faço coisas novas. Eu tô estruturando agora para 2024. É muito feio, por isso que tem que esconder no rabo. Exatamente. Tô brincando. Não, não é feia, é bonitinha. Só que ela é meio, né? Ela é meio Chuck, tá? Ela é meio Chuck. A Fofolete. Muito bem, senhores. Um grande abraço, tamo junto. E até a